Olá, vamos resolver mais uma questão do Colégio Naval na sequência de correção da prova de 1980. A questão na sequência é a questão 13. Se P de x igual a ax2 mais bx mais c e P de menos 1 vezes P de 1 é menor que zero e P de 1 vezes P de 2 é menor que zero, P de x pode admitir para raízes os números e me deu as opções. Essa questão eu só consigo resolver se eu tiver a ideia de um teorema. Então eu vou enunciar o teorema. Mário, o que é enunciar o teorema? É dizer o teorema sem demonstrá-lo. Então eu só vou fazer o anúncio dele, tá? Então eu vou enunciar. E é assim, ó. Aonde que eu tirei o teorema de Bolzano? Que é o teorema que eu vou utilizar. Eu tirei do item 104, do livro 6, da coleção de Matemática Elementar, em que o organizador é o professor Gelson Iese. Então, de lá desse item, eu tirei a enunciação do teorema, mas lá ele enuncia e demonstra. Eu não vou demonstrar o teorema, ok? Eu só vou enunciar. Por que, Mário? Porque o que eu preciso para a prova não é demonstrar um teorema, e sim saber o teorema e aplicar o teorema, ok? Então, tá aqui, ó. Seja um P de x uma equação polinomial com coeficientes reais e o intervalo real AB, né, aberto à esquerda, aberto à direita. Ou seja, nem A nem B assumem o valor, ok? Primeira coisa que a gente vai saber para aplicar nesse teorema é se P de A e P de B possuem os mesmos sinais. Se eles possuem os mesmos sinais, então vai existir uma quantidade par de raízes entre o intervalo AB. Ou não vai existir nenhum, né? Se a função ela não tocar o eixo x, ela não vai ter raiz real, né? Vai ter raiz imaginária. Então, ó, como isso não está no escopo do nosso trabalho, ok? E lembrando que um polinômio do segundo grau tem raízes imaginárias ou não reais quando delta é menor que zero. Então, ó, se eu pegar P de A vezes P de Z maior que zero, pode ter uma quantidade par de raiz ou não ter nenhuma. O que nos interessa nesse teorema é o segundo item. O segundo item é que me interessa. Se P de A e P de B têm sinais contrários, que é o que vai acontecer quando eu pego isso aqui, ó, P de A e P de B têm sinais contrários, é sinal de que o produto dos sinais vai ser negativo. Olha lá, ó. Então eles têm sinais contrários. Então existe um número ímpar de raízes. Esse polinômio é do segundo grau. Então o que quer dizer isso? Que entre A e B vai existir uma única raiz, mas vai existir. Isso aqui que é o grande lance do teorema. É isso aqui que vai fazer eu analisar e marcar a opção correta. Porque essa questão é uma questão de análise, por incrível que pareça. É a aplicação do teorema de Bolzano, mas eu vou mostrar as possibilidades aqui e vocês vão ver como se enquadra um polinômio do segundo grau, que isso aqui é uma função quadrática, dentro do plano cartesiano. Então eu estou abrindo as possibilidades para vocês. Para isso, eu quero que vocês leiam essa parte, tentem colocar no gráfico as duas possibilidades e marquem a opção correta. Eu vou sair e vou deixar vocês para construir P de menos 1, P de 1 e P de 2, com duas possibilidades, certo? Lembrando, P de menos 1 vezes P de 1 é menor que zero, tem sinais contrários, ou seja, uma imagem tem que ser positiva, outra imagem tem que ser negativa. E assim vai. Tentem desenvolver aqui a solução e me digam quem pode estar dentro dos intervalos que vocês vão construir no gráfico aqui. Eu vou sair da frente.
Pronto. Nesse período vocês podem congelar a imagem e tentarem resolver. Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou considerar na primeira possibilidade, P de menos 1 negativo. Então eu vou pegar aqui, ó. P de menos 1 vai estar aqui. Esse é P de menos 1. Eu tenho P de menos 1, vai me levar a uma imagem. Vou botar P. Beleza? Lembrando que essa imagem é negativa. Agora, se eu fiz isso, P de 1, necessariamente, P de 1 vai ter que ser positivo. Eu vou chamar de Q. Ok? A função é uma função quadrática. Então, se eu falar que ela é uma função quadrática, vou colocar P de menos 2. Se aqui é positivo, aqui é negativo, se aqui é positivo, P de 1 vezes P de 2 tem que ser menor que zero. Então, necessariamente, P de 2 vai ter que ser negativo. Está aqui P de 2. Como que eu posso construir isso aqui? Ó? Eu posso construir assim. Ó. Ó. Ah, Mário, mas, beleza? Mas, se eu tenho, nesse intervalo, eu tenho as duas raízes, x1 e x2, eu posso agora ter o contrário. Eu posso ter menos 1 positivo, posso ter menos 1 mais 1 negativo, que eu chamei Q. Agora o meu Q é negativo. E agora o meu R vai ser positivo. Eu tenho duas possibilidades, né? E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Tá certo? Eu tenho duas raízes, x1 e x2. Mas nesses dois casos, em azul, A é maior que zero. Agora prestem bem atenção numa coisa. Eu posso ter também A menor que zero. Então, ó, na primeira possibilidade, eu tenho essa situação. Na segunda possibilidade, eu tenho essa situação. Ambas me dá as raízes x1 e x2 entre menos 1 e 1 e entre 1 e 2. Olha lá, ó. Uma raiz está entre menos 1 e 1 e a outra está entre 1 e 2. Podem olhar aqui, ó. Ó, aqui está uma e aqui está outra. Tem uma raiz aqui dentro. Aqui tem uma, tem outra raiz aqui dentro. A mesma coisa aqui, ó. Aqui tem uma, tem uma raiz aqui, um está aqui e o 2 está aqui. Ó. As raízes estão entre os intervalos AB. Então, qual é a possibilidade? Entre menos 1 e 1, essa aqui é verdadeira. Mas essa aqui é falsa, porque tem que estar entre 1 e 2. Então, essa é falsa. Essa aqui é falsa. Essa aqui é verdadeira.
Essa aqui, ó, é verdadeira, mas essa aqui é falsa. Por quê? Porque tem que estar entre 1 e 2. Essa aqui é verdadeira. E essa aqui também é verdadeira. Essa aqui é falsa, porque tem que estar entre 1 e 2, entre menos 1 e 1. E essa aqui é verdadeira. A única que tem duas verdadeiras é na alternativa B. Era só isso. Era só a aplicação do teorema. É vocês saberem que eu só posso garantir isso. Eu não sei quem é A, não sei quem é B, não sei quem é C, não sei quem são as raízes, mas sei que elas podem ser essas aqui. Por quê? Porque estão dentro do intervalo, do primeiro intervalo e dentro do segundo intervalo. Dentro do primeiro intervalo, dentro do segundo intervalo. Acabou. Está resolvida a questão. Alternativa D. Estudem o teorema de Bolzano, porque é muito importante a gente saber os teoremas na hora da prova do Colégio Naval. Fiquem bem e até a próxima videoaula. Um abraço.